Fala, monarquista! Hoje live com Vera Amati, tudo assessora de Luiz Felipe. O Cleiton é sempre o primeiro a entrar. Assessora de Luiz Felipe. Deixa eu já marcar aqui. Uma live hoje super bacana. Deixa eu já chamar a Vera para participar. Enviar. Pronto. Pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Sou Rodrigo Brasileiro, vocês estão na Confederação Monárquica do Brasil. Hoje é dia 15 de abril de 2020. Hoje um dia sensacional, onde o movimento monárquico com a hashtag Monarquia Já ficou nos Trend Topics do Twitter em primeiro lugar. Pessoal, já chamei a Vera. Isso demora um pouquinho mesmo. Hoje, e que dia assim, mais emblemático para a gente fazer essa live com a Vera, que é uma das maiores líderes do movimento monarquista, jornalista, assessora do Luiz Felipe, minha amiga. Hoje foi muito bom, né? Diogo, menino, olha, eu vou botar uma pimenta na tua boca, Diogo. Diogo só está falando comentários impronunciáveis. Aqui, ó. Vera já está aqui, ó. Vou chamar a Vera. Aqui, ó. Verinha, já mandei o convite, tá? Salve, salve, seja muito bem-vindo, finalmente! Tudo bem. Ai, desculpa, Vera, o meu Instagram era um tipo light, assim, sabe? Eu tive que fazer um outro, botar de Vera, olha só, atualizar. que dia mais emblemático para a gente Nossa, trazer uma das maiores líderes do movimento monarquista. Assim, hoje, assim, o dia onde nós estivemos nos Trend Topics do Twitter, como com a hashtag Monarquia Já em primeiro lugar, né? Falaram que agora há pouco a gente estava em segundo, né? Então, que dia assim que a gente está mais eufórico para trazer uma exatamente. pessoa que tem uma história, um conhecimento e, acima de tudo, é jornalista. O que hoje é uma grande vantagem. Por quê? Porque eu não tive tempo de fazer pauta de perguntas. Mas como você é um jornalista... Porque... Imagina. Então, hoje, assim, como você é jornalista, assim, você pode fazer a pergunta e dar a resposta. Ah. Então, Olha, assim, eu falei para você que a gente ia bater um papo aqui, não só entre nós, mas como o Instagram permite que a gente ouça as pessoas e leia as perguntas, a gente possa também comentar alguma coisa, né, que o pessoal claro, esteja falando. Eu acho que foi um dia muito bacana para a gente perceber que o nosso movimento é sim, como nós temos falado, o movimento que mais cresce em números no Brasil. Deixou de ser, sabe, a gente antigamente, né, o Rodrigo, a gente falava, sou monarquista. Aí todo mundo olhava estranho, achava que a gente era meio excêntrico, que a gente queria ser rei, princesa. Hoje não. Hoje o pessoal já está tomando conhecimento. E esse não é um mérito meu, não é seu. É de todo mundo do movimento que se empenhou de fazer um trabalho de formiguinha para levar isso para o primeiro top do Trends, lá do Twitter. E eu queria agradecer também aqui publicamente a uma pessoa que colaborou muito, que foi o Rafael, da Cofembras, que também colocou isso lá, que está desde o início da semana articulando esse negócio da gente colocar monarquia, monarquia, porque nesse momento, sabe, Rodrigo, em que o país está trancado, preso em casa, tá todo mundo parece que só com um assunto, virou monotemático, as pautas são monotemáticas, é a gripe chinesa. Então, você viu com uma pauta diferente. Nesse momento, ela adquirir o primeiro lugar do Trends. Isso aí isso é demais. Ah, Dom Luiz Felipe já está sabendo, porque logo que alcançou, eu mandei para ele o ele selo, está tá? sabendo. Está sabendo. Vera, já pegando esse gancho, você como assessora de Luiz Felipe, eu vou fazer a única pauta que eu organizei, porque inclusive ela estava na arte. Uhum. Lugar de monarquista, eu já sei a resposta, mas... Lugar de monarquista é na política? É na política, é na escola, é no trabalho, é em todo lugar. Mas é, acima de tudo, nesse momento, na política.
E eu queria explicar um pouquinho para vocês, porque eu sei que essa é uma live que poderia ter muita polêmica em cima dela, não é verdade? Porque um dos pressupostos da monarquia é que a monarquia é suprapartidária. Mas as pessoas confundem. A monarquia é suprapartidária. Oi, Deusati, ele entrou agora também. Tudo bem, minha amiga aqui? Então, a monarquia é suprapartidária, mas as pessoas monarquistas não são e não devem ser suprapartidárias. Não devem se esconder atrás do ideal monárquico. Ao contrário, a gente demonstra que é monarquista com atitudes. Que atitudes são essas? Atitudes de participação. E o nosso movimento hoje precisa crescer e aparecer. E através dos seus membros. Tanto na base popular, tanto naquela base que a gente faz eventos, no caso do Nação Real, e que trabalha muito até com doação de sangue, a gente faz trabalhos sociais, como outros que fazem trabalhos de marketing, pessoas que dão cursos, tudo, a OAIB, o pessoal todo que está ligado nas confederações, nas associações do Promonarquia, que, puxa vida, o pessoal do secretariado fornece muito material para a gente. Então, nós temos uma base popular. Temos que ter uma base parlamentar. E o que é a base parlamentar? Nós já temos um bom exemplo do que é um parlamentar monarquista, aliás, monarca, que é Dom Luiz Felipe, que ele não é monarquista, ele é monarca. Ele pertence à família imperial e ele teria que ser a nossa inspiração. E o que é que ele sempre diz e que a gente sempre está batendo tecla? Nós temos que ocupar os espaços parlamentares e de lideranças nas comunidades, nas cidades e nos estados. Então, por exemplo, eu quero dar um exemplo assim, alguns partidos, há algum tempo, lotavam ônibus, pagavam pessoas só para o povo entrar e votar naquelas pessoas indicadas para os conselhos tutelares. Onde é que está o nosso pessoal do conselho tutelar? Será que a gente tem monarquista nos conselhos tutelares? Nos conselhos de participação de habitação das cidades? As grandes cidades têm conselhos municipais de habitação. Será que a gente tem gente nossa lá? Nós temos que ter gente no conselho de habitação, temos que ter gente no conselho tutelar, temos que ter vereadores. Nós temos que assumir o lugar que nos cabe. E mais, de ali de dentro, convencer outros parlamentares, montar bancadas. Nós temos que expandir a bancada. Porque é que a Casa Imperial sempre bateu na tecla que a gente não pode ter um partido monarquista. Você lembra disso, Rodrigo? Eu ia perguntar isso agora. Eu ia perguntar o seguinte. Por quê? Você lembra? Eu estou aqui no papel do advogado do diabo, tá? Então, não seria melhor para o movimento monarquista? Eu já sei a resposta, tá? Que a gente tem que fazer a pergunta. É aquela pergunta que a gente já sabe, né? Já sabe a resposta. Não seria melhor. Aquela pergunta que a gente tem que fazer quando a gente está no papel do pseudo-jornalista. Não seria mais fácil para o movimento monarquista ter um partido que explicitamente se declarasse monarquista e levasse a bandeira monárquica como pauta, do que a gente está espalhado em vários partidos que não necessariamente vão trazer essa bandeira monárquica? Então, vamos fazer um paralelo com a própria pró-monarquia comentando sobre por que a gente não tem um partido monárquico. Então, são duas questões bem claras. Primeiro, a gente tem condição de se organizar num partido inteiro, todos com as mesmas ideias, sendo que nós temos monarquistas de várias agremiações, de várias ideologias? Essa é a primeira questão. Acho que não. Segunda, não seria muito mais produtivo, muito mais, a gente ter uma bancada suprapartidária, uma bancada como tem a bancada evangélica, em que você tem, em vez de eleger 4, 5 vereadores ou deputados, que a gente tivesse 2, 3, sei lá, ainda mais que seria um partido novo, jovem, né? 2, 3, a gente já chegar com 15 deputados, sendo de vários partidos, saber que tem muita gente de muitos partidos. Você sabe que eu trabalhei em Brasília com o Luiz Felipe, né? Até algum tempo eu estava com ele em Brasília. E eu pude identificar, dentre os parlamentares, muitos parlamentares monarquistas e de muitos partidos diferentes. Eu acho que esse gancho
de a gente ter pessoas de muitos credos, muitas ideologias, todas elas monarquistas, e podendo lutar por uma restauração, e depois a gente discute o resto, mas ficar com a base disso, muito mais produtivo do que a gente ter um partido que a gente não sabe se pode. Não é que eu queira falar, não é nada disso, mas a base republicana partidária, porque você sempre teve partido no império, né? Essa é uma outra coisa que a gente tem que desmistificar. Sempre houve democracia no império, voto, sempre teve, né? E assim como os coronéis, naquela época, eles fraudavam, hoje também os coronéis fraudam, né? Então, esse não é um problema da monarquia. O problema da monarquia é a gente ter um Estado mais enxuto e ter um poder que que nós perdemos esse poder e estamos tentando recuperar esse poder, que é um poder moderador, um poder para o imperador, que a gente tem o coração monárquico, nós sempre fomos monarquistas, e retornar à nossa casa. É isso. A gente está querendo voltar para casa. E para voltar para casa, eu acho que cada um tem um caminho, né? Alguns caminhos são caminhos mais alinhados com a iniciativa privada, outros não. Então, eu gostaria de, nesse momento, respeitar isso e deixar claro que, independentemente de partido, a gente tem que estar em política. Pode ser A, B, C, claro que é difícil você estar num partido que está super corrupto, não sei, né? Quer dizer, a pessoa de bom senso vai se unir a um partido que não esteja muito fora, né, do nosso escopo e se eleger por ali. E assim, aí vem a segunda etapa, né? Nesse momento, quem que é monarquista de verdade, quem não é, não é? Quem quer se aproveitar desse nosso momento, já que nós estamos no primeiríssimo do trend, ó, primeiro. Primeiro, Vera, aproveitando esse seu gancho, a gente sabe o seguinte, quando a gente começa a fazer investidas, né, a gente pode acertar, a gente pode errar, isso faz parte da movimentação da vida. Como é que a gente poderia errar menos? Porque eu vou te falar uma. Depois eu não vou dizer publicamente o nome da pessoa, depois eu te falo no particular. Um safado de marca maior, eu não posso falar o nome dele, senão sou processado, mas é um safado daqueles que veio pedir apoio, não veio diretamente para mim, veio pedir apoio para um amigo meu, pedindo apoio do movimento monarquista. Um amigo meu que edita uma página. Como o safado era do Rio de Janeiro, ele falou assim: fala com o Rodrigo. Quando ele me passou o nome do safado, que eu reconheci na hora, eu falei, cara, não dá, assim. O cara é muito safado. O cara foi caçado pelo Conselho de Medicina. É muito trambiqueiro. Tirando assim, esses casos extremados, que você sabe que o cara é um babaca, que cuidados que a gente pode ter para evitar, a gente sabe que não é 100%, a gente cair ali numa roubada e tá, por exemplo, eu divulgo muitos candidatos monarquistas, ainda que pessoalmente eu não declare voto em nenhum, eu faço a divulgação, mas eu estou gastando meu tempo, eu estou gastando minha energia para divulgá-los. Como é que a gente, né, joga para um lado, aquela malandragem carioca para não cair em tanta roubada? Bom, eu acho assim, primeira coisa, todo mundo que vai votar em alguém, né, vai pesquisar quem é essa pessoa, o passado. Então, é uma questão de você ter também a sua consciência. Os monarquistas devem ter muita consciência política, isto é, saber em quem votam. Eles e suas famílias. Isto é, os monarquistas hoje são a liderança, mesmo dentro das suas famílias, tá bom? Então, eles sabem quem que eles devem votar. Procurar pesquisar o passado dessas pessoas, perguntar para as lideranças que elas conhecem o monarquista. Você não sabe? O cara veio falar que é monarquista? Entra nos grupos monarquistas, pesquisa com as lideranças. Você conhece tal pessoa? Ele veio me falar que ele é monarquista. Sabe esse tipo de coisa? Porque geralmente quem está dentro do movimento sabe quem é quem está querendo se aproveitar ou não. E eu, assim, a Deusati Cardoso está aqui assistindo a live com a gente. Nós temos muita experiência nisso, porque nas últimas eleições também muita gente veio pedir apoio. A gente acabou ficando um pouco à parte, porque nós não tínhamos um Luiz Felipe ali para nos dar um apoio parlamentar e para dizer a quem que está ligado. Nós não tínhamos tanta gente trabalhando na internet como nós temos hoje. Você vê, há 4 anos, nós não tínhamos metade dos ativistas que nós temos hoje online, não é verdade, Rodrigo? Você que está lidando diretamente com a questão online?
Você tem Sim, muita realmente gente. cresceu muito, né? Eu te falo uma coisa, até para mim foi uma surpresa. Quando a gente lançou a hashtag, a gente não tinha nem expectativa de atingir o primeiro lugar dos Trend Topics, né? A expectativa era, a gente sabia que a gente já tinha condição de causar um burburinho. A gente, na primeira hora, de meio-dia a uma, a gente teve mais de 2.000 tweets. Aí eu parei para preparar uma palestra que eu vou fazer em Macapá e desliguei o WhatsApp, tudo. Quando eu fui ver uma hora depois, as pessoas estão falando, peraí, a gente está em quarto. Eu falei, como assim? Peraí. Aí que eu fui vendo, né? Mas até a mim, que lido muito diretamente com vários ativistas, eu me surpreendo. Eu acho que talvez a gente não tenha noção da nossa própria capacidade, até a gente provar, até a gente quebrar barreiras, né? Eu acho que a barreira de hoje, ela foi um dos marcos do movimento. Eu vejo isso que está a conexão ruim também. Foi. O Cleiton, queria dar um olá aí para o Cleiton, ele está perguntando se eu posso falar do bate-boca com jovens esquerdistas no ano passado, tá? Esse vídeo foi muito engraçado, porque aconteceu em Sorocaba. E você sabe que eu organizo também os lançamentos de livro do Luiz Felipe. E o pessoal de Sorocaba tinha feito uma organização de um lançamento do livro, e havia um piquete na frente do lançamento, né? Com o pessoal, assim, não deixava ninguém entrar, eles estavam intimidando as pessoas que iam entrar. Então eu falei, deixa que eu vou lá falar com eles. Eu queria proteger o Luiz Felipe desse tipo de coisa, porque eu não sabia se eles podiam estar armados, com o que é que eles estavam lá. Eu vi que eles estavam drogados, assim, né? De longe você sentia aquele cheirinho característico, né? E aí, o que aconteceu? Eu peguei e fui lá, né? Conversar com eles, porque se eles estavam reclamando tanto, por que eles não poderiam entrar para assistir ao lançamento? Ia ter uma palestra, eles poderiam fazer aquilo lá dentro e podiam sentar. Eu ia pegar, claro, a bandeira deles ali com o mastro para, né? Já tinha falado com seguranças, eles entravam e discutiam com o Luiz Felipe. Ia ser muito bom, porque a minha experiência das discussões do Luiz Felipe com o pessoal de esquerda é muito boa. O pessoal saía de cabeça baixa mesmo, sempre, sem palavras. Então, eu queria reproduzir essa situação no sentido do diálogo, né? Só que eles estavam sem condições. Eu acho que quem viu que eles estavam sem condições até de responder. Teve uma hora que eu falei com um, falei com o outro, eles não estavam me ouvindo mais, eles estavam assim totalmente alienados. Estava na Marizia. Não, e é uma coisa muito séria isso, porque isso é uma coisa que pode deixar a gente muito encafifada até como mães. Eu tenho, você já sabe, eu já passei do 5.0, eu tenho 2 filhos, uma neta, e eu fico pensando se podia ser um filho meu naquela situação e por que ele chegaria naquilo. E isso é uma coisa muito perigosa. Então, teve gente que achou engraçado tal. Eu saí de lá, mas eu saí chateada, viu? Eu saí chateada com aquela situação. Os rapazes estavam ali falando aquelas palavras, queremos jogar futebol com cabeça de fascista, coisa ameaçadora mesmo, jogando baforado de maconha na minha cara. Eu acho que eu não merecia isso, porque afinal de contas eu fui com toda boa vontade, na verdade. Eu não estava merecendo. Mas tá tudo certo. Porque depois o pessoal do Jacaretanga, do Avança Brasil, os monarquistas colocaram tudo isso aí na rede. Eu mesmo não sabia que eles iam colocar na rede, mas fizeram umas cabeças, uns pés, uns dizeres assim. Ficou bem bacana, teve bastante repercussão e serviu para deixar um contraponto muito claro. Quem é que não quer diálogo? Quem é que não quer conversar? Quem que não tem argumento? A verdade sempre aparece, Rodrigo, sempre. E a verdade apareceu hoje. Hoje, monarquia, ó. Primeira, né? O que eu falo é o seguinte, o movimento monarquista, ele não tem dinheiro, assim, a gente não tem grana, assim. Mas a gente tem uma coisa que eles não têm, a verdade científica. Então, o que acontece? A gente, eu não acho nem que é tão tão a pequenos passos, não. Eu acho que estão uns passos até bem razoáveis. A gente vai avançando. Talvez as pessoas não percebam tanto. Como a gente não percebeu, eu garanto que hoje, o pessoal até perguntou, Dom Bertrand está sabendo? Com certeza. A pró-monarquia já está sabendo, está acompanhando. É porque eles são discretos, né? Eles não competem, ele está intervindo muito nesse tipo de ação, né? Isso é uma coisa nossa, né? Aclamando a família imperial.
mas eles estão sabendo, não pensem que eles não estão acompanhando, não. Então, eu esqueci o que eu ia falar. Rodrigo, é muito importante a gente destacar que a participação política dos monarquistas é uma questão estratégica para o movimento. Estratégica. A gente tem que começar a ter essa influência de parlamentar de baixo, nos conselhos, como vereadores, depois deputados, nós temos já alguns deputados, temos um deputado federal, e aí a gente vai indo para convencer as pessoas com muito mais força. Isto, a gente tem que aparecer positivamente mais e ter mais influências. Temos que ter professores do nosso lado, cada vez mais continuar com esse trabalho, e é muito importante. O pessoal está me perguntando aqui também, se o Luiz Felipe está sabendo. Está sabendo sim, está bem feliz lá, tá? Porque ele sempre está torcendo pela gente, está torcendo pelo movimento, né? Todo mundo conhece muito bem a postura dele, ele é muito discreto, ele é muito elegante. Ele costuma dizer, eu não sou monarquista. Ele não é monarquista, ele é monarca. Ele é monarca. Sabe por quê? Porque se ele fala, pensa bem, se ele vai defender a monarquia, gente, os monarquistas, sabe o que vai ficar parecendo? Que ele está advogando em causa própria, sendo que ele nem é. Quem conhece um pouquinho de monarquia sabe muito bem que ele não está na linha dinástica, não é isso? Que ele não assume trono. Todo mundo sabe. Agora, mesmo ele não quer correr esse risco, ele quer deixar para que a gente possa, ele vai nos incentivar sempre, claro, porque ele sabe que o nosso ideal é legítimo, mas ele não aparece como monarquista, nem nada disso, porque ele é ele seria, não é? Tipo, parte interessada. Então, eu acho isso aqui muito importante, porque cada um tem um estilo de ser, esse é o estilo dele, eu respeito muito o estilo dele, né, que é um estilo elegante, bom. Sinceramente, para nós tem sido muito bom ele lá em cima. Ele foi considerado o melhor deputado federal do Congresso, o que gasta menos, o que tem mais seriedade, honestidade, transparência, que tem mais projetos. Todos os projetos do Luiz Felipe, eu sei porque eu conheço todos eles, são para pequenos, médios empresários, para controlar contas de orçamento, para resgatar nossa história. Eu estava o ano passado na organização da solenidade, a Lei Áurea, não é? Para a gente recuperar a Princesa Isabel como grande patronesse da abolição da escravatura. Infelizmente, isso ainda não vingou, porque foi cair no colo da Maria do Rosário. Importante saber isso, sabia disso? Caiu na relatoria da Maria do Rosário, então não saiu ainda, mas vai sair, tá? Vai sair, porque estamos recorrendo, tem outras instâncias, e da próxima vez a gente vai ter mais sorte com o relator, uma pessoa mais preparada, uma pessoa mais preparada do que ela, porque ela é incompetente para julgar, entende? Precisava ser outra pessoa. Aqui também o povo perguntou sobre a beatificação da Princesa Isabel. Você está sabendo de alguma coisa? Não estou sabendo, não estou sabendo. O professor Hermes Rodrigues Neri, me parece que saiu do processo, ele continua andando lá e agora é um outro vice-postulante que eu ainda não conheço. Tá? Mas esse processo, ele está andando, esses processos do Vaticano para beatificação são muito lentos, tá? Eles são muito lentos, então a gente tem que esperar. Porque hoje já não existe mais a exigência de milagre. Existe a grande exigência de que você tem que ter devotado toda a sua vida a Deus, que você tem que ter devotado isso toda a Deus, então a gente tem que provar que ela devotou a sua vida a Deus. Mas não vai ser difícil, com uma boa pesquisa, e logo que a gente puder, que eu puder ter uma folga, eu vou ver se eu consigo ir mais a fundo nisso. Eu já fui a fundo na questão do Tiradentes. Para quem viu, a gente já provou que Tiradentes não foi enforcado, é tudo uma farsa para acabar com a monarquia, né? A gente já provou isso, já tá lá nos autos bem. Só falta os historiadores lerem os documentos direitinho para verem que realmente está provado que ele nunca foi enforcado. Mas tudo bem. Lembra que eu fui aí para provar isso, Rodrigo? A gente se encontrou? A gente foi. A Vera, eu vou contar para você, gente. Ela foi fazer uma pesquisa num quiosque em Copacabana, junto comigo, a galera aqui do movimento monarquista, e. Vera, sem querer fazer a orelha do Luiz Felipe arder, mas você sabe que pra gente ele é uma figura muito icônica.
Você acha que a eleição do Luiz Felipe ela tem um marco para o movimento, não só por ele ser um príncipe, embora ele não seja dinástico, então ele não tem direito nenhum ao trono, mas é um Orleans Bragança, é um príncipe, é um descendente de Dom Pedro II, Dom Pedro I, e o fato também do Luiz Felipe ele conseguir ter um trânsito também fora do movimento, por exemplo, vou falar por mim. O meu ativismo ele tem um limite, ele atinge a bolha do movimento monarquista. Eu não tenho uma capacidade boa de quebrar essa bolha. Eu falo de monarquia para monarquista. Você acha que a eleição do Luiz Felipe ela conseguiu ter esses dois aspectos? Um aspecto interno, que fortaleceu, digamos assim, a bolha, e também um aspecto externo, que também conseguiu romper a bolha e fazer com que outras pessoas começassem a olhar para a monarquia de uma maneira mais acadêmica, que eu acho que às vezes falta isso. Quando a gente puder ver no Twitter, né, grande parte das contestações em relação ao projeto de uma monarquia parlamentarista são contestações assim muito infantis, são bucólicas, entendeu? Gostaria que você Sim. falasse um pouco disso. Então, esse ponto que você tocou foi muito interessante, Rodrigo, porque eu acho que o Luiz Felipe, eu tinha escrito logo que ele foi eleito, eu escrevi um artigo que eu até mandei para você, eu fiquei muito emocionada, porque para mim isso tem um significado tão grande. O significado da eleição dele é muito maior do que simplesmente a gente eleger um príncipe do Império Brasileiro como deputado, né? Ele foi o primeiro, depois de todos esses anos, depois da abolição, a pisar num parlamento. E eleito, porque mesmo a princesa Isabel, que era senadora, era de praxe que todos fossem, que todos Era os filhos constitucional. Era fossem, constitucional. né? Não havia o voto para isso. O Luiz Felipe não, ele foi lá com o nosso voto, mas não foi só dos monarquistas. Outras pessoas também votaram nele, e esses outros que também votaram nele, é que a gente também pode e deve trazer para o nosso movimento. Isto é, ele inaugura uma outra faixa de pessoas com quem a gente pode conversar e pode falar sobre monarquia e pode converter no bom sentido de converter. Então ele traz novas pessoas, ele inspira para trazer novas pessoas. E ao mesmo tempo a atuação dele é muito ilibada. Então, ninguém tem que ter medo mesmo de ter jogado seu voto fora. Eu vou te falar que você sabe que eu tenho aqui no meu celular mais de 100 grupos. 100 grupos. É por isso que meu celular está explodindo. São 100 grupos, mais de 8 mil mensagens por dia. Você quer 8 a 10 mensagens por dia? Não larga esses grupos, Vera. De 80 a 100. E são grupos, assim, muito variados. Muito variados. São todos eles variados, de diversas camadas. Não há nenhuma pessoa que chega assim, claro que sim, assim, não tem ninguém que fala assim mesmo. Eu me arrependo do voto que eu dei no Luiz Felipe. Ninguém me diz isso. Antigamente, quando a gente começou, nós estávamos com problema de comunicação com o público, porque a gente estava aprendendo a se comunicar de forma institucional com esse público enorme, que é não só o monarquista, como um público conservador. Porque a gente tem mais pessoas que nos apoiam, não são só monarquistas. Há pessoas que são conservadoras, mas ainda não conhecem a monarquia, não sabem ainda. Então, nós estamos conquistando essas pessoas. Eu queria só lembrar que a Deusati comentou sobre zumbi. Também falta fazer um trabalho sobre zumbi, que a gente precisa fazer também de desacreditar o zumbi, no sentido de que não dá, né? A gente já tem até as provas, já temos as provas assim, documentais de assassinatos dele, de escravocrata e tal. Então, temos que fazer esse trabalho também, mas é um passo de cada vez. Cada um tem que fazer as coisas e a gente vai ajudar e apoiar para divulgar. Como você, por exemplo. Rodrigo, tudo que você faz eu procuro apoiar, tudo que eu faço você me apoia. A gente no movimento trabalha assim, né? Puxa, você já me salvou 1000 vezes eu precisando de um post, né? Precisando de alguma coisa, você vai lá e faz para mim. Você precisa de uma revisão, eu faço para você. Então, eu acho que é assim que a gente tem que trabalhar, em cooperação, né? E acho que esse momento, e esse dia de hoje foi um dia muito bom, muito glorioso para nós. Então, orelha a orelha. Vera,
A gente falando um pouco dessa trajetória do movimento, eu vou fazer uma análise, eu gostaria que você fizesse uma análise em cima da minha análise. Se a gente fosse parar para pensar, parece assim que as coisas... Sabe aquela coisa de Deus escreve certo por linhas tortas? Porque a gente chegou primeiro numa Casa Legislativa Federal, que é mais difícil, e agora é que a gente está começando a pensar dentro das casas legislativas municipais. Você que já milita há muito tempo, como é que você analisa essa... A gente sabe que é aquela coisa, a gente tem o nosso planejamento, mas é o que o Dom Bertrand fala, a divina providência é o que manda, né? Como é que você analisa, a gente pode colocar assim, essa pseudo-inversão de espaços, porque teoricamente a gente tinha que pensar, vamos ocupar primeiro as câmaras de vereadores, depois a Assembleia Estadual, para depois a gente ter força para chegar no federal. Como é que você analisa, primeiro até perguntar da sugestão legislativa, a gente ter chegado a, digamos assim, a Casa Legislativa, primeiro por uma ideia legislativa, pedindo um referendo sem ter uma bancada que pudesse levar essa ideia. Não, pode falar, Pedro. E segundo, como é que você analisa... Não, não, pode falar aqui. Eu vi que tá aí, daqui a pouco eu comento. Vamos lá, continua, Rodrigo. Então, eu estava dizendo assim, como é que você analisa a gente ter chegado primeiro no mais difícil e agora que a gente está pensando no mais fácil? Eu vou dizer o que é. Rodrigo, quando você entrou naquela cruzada, você sabe que foi uma barra, né? Porque você foi sozinho. Não é que você foi sozinho, foi você e mais meia dúzia de garotos que nem você, que pra mim você é um garoto, né? Esses garotos, assim, que eu amo, esses garotos que eu amo. Enfim, eu achei muito legal, porque, pô, teve o Vinícius que entrou lá, sabe? Rasgaram o cara, apanhou. A gente não podia garantir, assim, segurança de ninguém, sabe? E o povo tava se lançando. Foi um momento que a gente que estava assim um pouco na liderança, naquele momento, eu não era nem da Nação Real, eu era diretora de Relações Institucionais do Círculo Monárquico Brasileiro, nessa época. E o pessoal que estava acima de mim, que era o Camelo Múrcio, que é do CMB, não estava sabendo, ninguém do movimento monárquico estava sabendo dessa sugestão legislativa. E você fez essa opção de fazer surpresinha, né? E você deixou muita gente assim, assustado, entende? Achando que era um golpe, era alguma coisa assim. Então, no primeiro momento, a gente ficou assustado, porque podia ser uma coisa perigosa, mas isso é normal, porque, veja, quem está numa liderança, quem está assistindo a coisa, tem que ter noção das consequências de cada atitude. E, às vezes, a atitude de um monarquista acaba reverberando em todo o movimento. Nós temos exemplos disso. Basta o cara ter uma vida assim mais regrada, já vão colocar lá embaixo monarquista. Não é isso? Então a gente tem que ter muito cuidado com essas coisas. Quando vocês lançaram essa ideia, ela era uma ideia interessante, mas ela não tinha respaldo na Constituição, infelizmente. E você sabe disso. No início você fez porque você achava que tinha. Quando você soube que não tinha, eu não sei se foi um balde de água fria, mas eu queria que não fosse, porque foi muito importante, porque ela deu exatamente a medida do apoio que nós tínhamos para aquele movimento. E com aquele número que a gente obteve da sugestão legislativa, nós trabalhamos para ampliar. Vocês entenderam? O que é a sugestão legislativa? Ela nos deu o número de ativistas, de pessoas que podem trabalhar pela causa e que estavam entrando para votar, porque sabiam do que se tratava. A partir daquele número que aquele instrumento nos deu, que foi esse instrumento que vocês criaram, a gente pôde trabalhar a reverberação e a multiplicação desse número. De forma que em São Paulo, eu quero que a Deusati seja até minha testemunha do que eu estou falando. Com o nosso projeto, nós saímos de 3 mil monarquistas para 30 mil monarquistas em 3 meses. 3 meses. Ó, 3. Que tal, é? 3. Em 3 meses, a gente fez teve um crescimento exponencial. Então, essa sugestão foi muito importante. Nenhuma das pessoas que está ali em cima, que pegou essa relatoria, tem ou teve competência para analisar. Não pôde analisar. Não tem competência para isso. E isso prova o quanto nós temos parlamentares despreparados. O quanto que nós precisamos ter parlamentares, que nós votemos em gente da monarquia, que tenha preparo histórico, que tenha preparo pessoal, cultural.
Eu não sei, realmente ouvindo, vocês que são nossos confrades, nossas confreiras, principalmente as mulheres monarquistas têm que aparecer. Nós temos que trazer as mulheres também para o nosso movimento, né? Porque é importante a presença feminina, junto com o homem. Os homens também, as mulheres, todos devem se candidatar. Quem tem liderança no seu bairro, tomar aí a liderança da comunidade, organizar coisas, organizar... Olha, eu vou dar um exemplo. Você sabe que as câmaras dos vereadores, elas têm espaços para eventos. Você sabia disso, né? Espaços para eventos. Você sabe como se consegue um espaço para evento dentro de uma Câmara Municipal? O vereador tem que solicitar, né? É o vereador que solicita. Se você não tem nenhum vereador monarquista, se você não tem ninguém ali te apoiando, como é que você vai conseguir isso? É verdade. Entendeu? Então, começa com esses espaços de eventos. Se você tem alguém na Secretaria da Cultura, nós temos que ter gente em Secretaria da Cultura, em Patrimônio Cultural. Tudo isso a gente tem que ocupar. Esses cargos todos. E como? Com a nossa competência. Eu fico muito feliz e eu fico checando onde é que nós temos monarquistas. Em tudo quanto é lugar. Quase se tornou uma irmandade, né? Virou uma irmandade. Onde é que nós temos monarquistas? A gente viaja com o grupo local, né? Onde é que está? Eu sei que nós temos empresários, a gente tem funcionário público, professor, temos poucos professores monarquistas, a gente tem que fazer mais reuniões com professores, formar multiplicadores. E agora, que é época de lockdown, que nós estamos em lockdown, tudo tem que ser feito online. Nós não podemos, em nenhum momento, descansar com isso. E eu vejo o pessoal se movimentando. Eu quero dar parabéns para vocês, para nós todos, por essa conquista de hoje. Mesmo. E queria te dar parabéns atrasado por essa sugestão legislativa, que, embora não tenha ainda vingado, a gente sabe que ela tem problemas, porque não é referendo. Você sabe que não está... O Luiz Felipe, inclusive, tem um projeto para regulamentar o plebiscito e o referendo, que não está regulamentado. Hoje seria impossível se fazer um plebiscito ou um referendo. Você sabia disso? Não há quem conte lá em cima, porque você tem que ter votos para serem contados lá em cima, e não tem. Então tem que mudar esse sistema. Não dá. Você pode conseguir 1 milhão de assinaturas, 10 milhões, como foi as 10 medidas, né? E não vai vingar. No fim, eles tiveram que transformar as 10 medidas não em projeto popular, mas um deputado teve que encampar o projeto para poder passar. E ainda passou com um monte de emendas erradas. Por quê? Não havia, como não há ainda, um projeto que legalize, que normatize os projetos de iniciativa popular, os referendos. Eu queria saber o seguinte, sobre essa, digamos assim, essa inversão que a gente acabou fazendo, né? Primeiro chegamos com uma sugestão legislativa, aí depois que entrou a bancada, a gente sabe que a gente tem hoje uma pequena bancada monarquista, que está envolvida com vários projetos, não somente a questão de mudar o sistema em forma de governo é pauta, a gente sabe que tem outras pautas aí, questão de orçamento, de controle de gasto público. Assim, como é que você analisa, vou fazer uma pergunta meio capciosa aqui, como é que você analisa, assim, porque se a gente for considerar, friamente falando, a gente inverteu os papéis. A gente tinha que chegar primeiro na Câmara de Vereadores, depois Assembleia Legislativa Estadual, depois Câmara dos Deputados, e depois veio com uma sugestão legislativa. A gente veio com uma sugestão legislativa, depois a gente colocou deputado nosso lá, e agora que a gente quer... Você acha que isso foi o quê? O coração monarquista é maior, cara. Não é a gente que manda, o coração monarquista é maior. A primeira eleição que teve foi de Luiz Felipe. Então, nosso coração foi maior. Se ele tivesse se candidatado a vereador, a gente ia votar em vereador. Se ele tivesse sido candidato a deputado, votava em deputado. Ele se candidatou a deputado federal, a gente foi. O que foi maior? O teu coração foi maior e fez a sugestão. Não coube naquele momento. Agora, o nosso coração tem em tudo quanto é lugar. Se a gente pode fazer vereador, por que não fazer? Se a gente pode fazer um conselheiro tutelar, por que não? Gente, logo tem eleição de conselheiro tutelar.
Sabe? Os conselhos tutelares não funcionam, cara. Você precisa, às vezes, denunciar uma coisa, uma criança com maus tratos. A gente viu aqui em São Paulo, não tem nada a ver, mas eu vou rapidamente falar isso. Uma Não, criança claro. até conhecia, sabe? Uma criança que eu conhecia foi morta pelos pais. Era uma criança nigeriana que eu conhecia, era minha vizinha. E ela morreu pelos pais, ela já tinha passado 3 vezes no conselho tutelar, e o conselho tutelar irresponsavelmente mandou de volta, a criança morreu e foi encontrada num freezer. Sabe? Isso aqui é o conselho tutelar que a gente tem hoje. Onde é que estão os monarquistas, as pessoas que valorizam a família dentro desses conselhos tutelares? Então, a gente tem que assumir esses papéis. O Conselho Tutelar, o Conselho Municipal de Habitação. Cadê o pessoal no Conselho de Habitação? Nós temos que ir para as cabeças, gente. Nossa participação política, ela tem que ser muito grande. Nós temos já pessoas na internet, como influenciadores digitais, eu quero deixar um abraço aqui, devem estar aqui. O Soren e a Meire, que estão sempre fazendo lives sobre a monarquia. Nós temos jornalistas, nós temos uma jornalista, que é a Débora, que faz muitas Débora matérias. Santin, beijão pra Débora. Santin, né? Que é fantástica. E muitos outros, né? O pessoal do Ave Império, de todo mundo, né? Do trono. Então, até assim, os grandes pioneiros, como o Max Ferrari, né? Lá no Monarquia Já, né? Não, Monarquia Livre. Monarquia Livre, né? Monarquia Livre. Eu tô aqui com Monarquia Já na minha cabeça. Viciou. Viciou o hashtag. Na hashtag Monarquia Já. Então, acho que então, o nosso coração vai onde está mais perto. O seu coração foi para a sugestão legislativa, porque você não aguentava mais, você queria ver isso de qualquer jeito. Uma vez, isso foi no ano de 2016, eu estava na internet e um rapaz falou assim, gente, não tem jeito. 2017 vai ter plebiscito e a gente vai, em 2018, já vamos estar com o imperador ali. Eu fiquei tão feliz com isso. Ele falando assim, não, nós já vamos restaurar em 2018. Né? É claro que a gente sabe que não é assim rápido, mas a empolgação dele nisso é porque ele estava, sim, querendo isso, até a curto prazo. Se a gente quer as coisas, guarda uma coisa, todo mundo guarda um negócio. Se a gente quer as coisas a longo prazo, a coisa nunca vai se decidir. A gente tem que querer as coisas para ontem. É para ontem. Né? Por isso que a gente não deve deixar para depois que pode fazer hoje. Então, eu não sei para quando é a monarquia, a restauração monárquica, eu não sei. Eu estou trabalhando para ela agora, para ela já. E com estratégia. Uma estratégia, todos nós estamos trabalhando com estratégia, ó, com isso aqui. Não estamos só largando palavras ao vento. Não. Nós fizemos agora, nós conseguimos eleger Luiz Felipe, nós vamos fazer vereadores, nós vamos renovar. Isso é importante que a gente renove todas as câmaras, né? Eu já votar em gente nova, convencer todo mundo a tirar os velhos políticos de lá, em todos os estados. Eu estou num trabalho em todos os estados, inclusive Pernambuco, Bahia. Deve ter gente aí de Pernambuco, da Bahia. Sim, o pessoal de Pernambuco está mandando. O pessoal de Pernambuco, da Bahia, está todo mundo junto, entendeu? Outra coisa que eu ia falar que eu acho muito importante é que a gente agora existe uma nova linguagem, que é a linguagem dos institutos. É muito importante que a gente se coloque em institutos também. Lembra que nós falamos sobre isso? Chegamos a falar sobre isso? Não chegamos. Não lembro. Então, no Nordeste, há uma iniciativa de se fazer institutos para que você possa patrocinar cursos, palestras, seminários, livros e ações sociais ligadas à monarquia. E os institutos geralmente se chamam Dom Pedro II, Princesa Isabel, Dom Pedro I. São institutos sem fins lucrativos, não passa nenhum dinheiro por lá, tá? Nenhum dinheiro. Só passa o quê? Você chegar para alguém, fazer aquilo, todo mundo é voluntário no instituto, e trabalha nos momentos que está livre para fazer esses eventos, chamar pessoas para lançar livros, dar cursos, fazer ações de Natal, recolhimento de cesta básica, isto é, está todo mundo recolhido nesses institutos. Eu achei uma iniciativa muito interessante de Pernambuco, lá de Recife, e que está sendo replicada no sul do Brasil também, que eu estou sabendo, em Porto Alegre, e logo
e tá no Nordeste. No Nordeste é muito necessário que o pessoal se reúne em instituto, porque nós temos uma perseguição muito grande aos monarquistas, né? A perseguição lá é muito alta, muito grande. Embora nós tenhamos muitos monarquistas no Nordeste, existe muita perseguição lá, por conta dos coronéis, de uma política mesmo atrasada, e não é que a gente queira falar, mas existe uma esquerda retrógrada lá no Nordeste que persegue os nossos monarquistas lá, e eles sentem isso. Eu tive a oportunidade de estar lá, e estou dando todo o apoio para os monarquistas de Pernambuco e da Bahia que estão se reunindo em institutos também, tá? Vera, é mais uma daquelas perguntas que eu faço já sabendo a resposta, né? Mas eu vou fazer da minha forma capciosa. Para a gente ter uma ação mais contundente, não seria interessante que, ao invés da gente ter vários círculos espalhados, municipais, que a gente tivesse um único grupo central que organizasse e centralizasse todas as ações do movimento monarquista? Eu já tenho a resposta, mas eu tenho que fazer. Sim e não. Sim, no sentido de que a comunicação ia ser muito mais fácil, não é verdade? Se a gente tem tudo centrado, a comunicação você dispara, né? Mas eu acho que isso isso é um pouco contraproducente para o próprio movimento. A Casa Imperial já deixou bem claro, né, que ela quer que a gente possa exercer com liberdade a nossa organização. Cada um se organizar de uma forma. Cada movimento que eu conheço, e eu adoro todos eles, viu, gente? Ave Imperium, Nossa Senhora, o pessoal da Cofembrada, da OIB, nossa, Nação Real, todos, né? Os monarquistas independentes, tem muitas aí, né? O pessoal da Brasília, capital do Império, que eles têm um movimento próprio, Brasília, que, nossa, é fantástico. Eu sou muito amiga de todos eles, gosto muito, e eu acho que cada um tem um jeito, um estilo, como eu falei, um estilo de fazer o seu movimento. Então, eu estou alinhada com a Casa Imperial, nesse sentido. Eu acho que a gente tem que ter muitos movimentos. Existem os círculos monárquicos que são ligados à Casa Imperial, mas os círculos monárquicos, eles também são mais ou menos uniformes, não são muito iguais uns aos outros. Cada um também tem o seu estilo. Eles estão mais ou menos ligados à Casa Imperial, eles são um bom apoio para outros movimentos. Sem contar que existem estilos e estilos de monarquistas, não é? Assim, existem monarquistas mais largados, existem monarquistas mais informais, não tem? Eu tô com o estilo mais largado ou mais... Tô arrumadinho. Você é Dom Rodrigo. Você é Dom Rodrigo. Eu não tô nos largadinhos, não, né? Não. Mas tem, a gente sabe que tem. Quem é que vai subir na favela? Quem é que vai subir no morro? Quem é o monarquista que vai subir lá? Você entendeu? Quem é o monarquista que vai subir no morro? Quem é que vai nas comunidades? Quem é que vai entrar nos sindicatos? Quem é que vai fazer isso? Pensa bem. Sindicato tem que ter muito estilo de monarquista, tem que ter vários tipos de movimentos, de agremiações. Assim, a gente tem que ter capilaridade. Isto é, nós temos que estar em todos os lugares. E cada um tem um jeito de entrar. Eu não vou entrar em alguns lugares que não tem estilo, eu vou ser rechaçada. Eu vou ter que ter alguém que possa fazer isso. Mas em outros eu posso entrar e tal, na boa. E com todo o respeito, eu acho que não é uma questão de falar, não, vamos centralizar e tal, mas a gente tem que ter muito cuidado com a questão da liderança. A liderança hoje está mudando. Hoje, liderança não é mais aquele que centraliza, é ao contrário. Liderança é aquele que sabe delegar funções. Quanto mais você sabe delegar funções, atribuições, responsabilidades, mais você comprova a sua liderança. É isso, mais você comprova a sua liderança. Eu vejo isso com muita clareza, assim, né? Depois desse tempo que a gente está vendo que o movimento já teve o seu recrudescimento, teve uma expansão, teve gente que entrou, teve gente que saiu, muita gente saiu, eu fui atrás, né, para saber por que saiu, porque eu sempre tive essa ideia, assim, todo mundo tem que estar com a gente, todo mundo tem que estar dentro, isso não é uma coisa para mim, para você, isso é para o país, isso é para o mundo. Nós hoje temos, inclusive, entidades internacionais que nos apoiam.
Agora mesmo tem gente da Noruega ouvindo a gente, tá? Ah, que bacana, que bacana. Já vi aí? Tem o pessoal da Noruega, que nós temos a Duna na Noruega, eles apoiam a monarquia no Brasil e no mundo. A Noruega é uma monarquia. Nós temos no movimento monárquico um convênio com os grupos monárquicos da Espanha, porque nós temos uma história que pode ser muito próxima da Espanha, de restauração. Quem foi que conseguiu? Como é que era o nome do menino que conseguiu Paulo o Vitor. apoio? Paulo Vitor. Nunca mais vi esse menino. Não, ele está aí. Ele inclusive, publica no Império News. Ele continua muito ativo e publicando. É porque, às vezes, a gente... Só procurando mesmo, ele está muito ativo. Só com as publicações dele, ele atinge muito mais pessoas do que uma pessoa que fica só na sua família falando, muitas vezes, né? Então, ele, com as publicações dele, ele é muito estudioso, fala línguas, é um menino preparado e obteve isso porque eu falei, é o coração dele que foi à frente. Quer dizer, antes da gente ter apoio dentro do Brasil, ele foi conseguir fora do Brasil. Então, eu vou refazer a pergunta, Vera. Considerando que, primeiro, a gente conseguiu apoio fora para depois lançar uma ideia, para depois... Você acha que é a divina providência? Eu vejo assim, eu sou católico, claro que eu não quero colocar tudo numa coisa extremamente mística, mas eu acho que tem assim, muita coisa da divina providência, que o Dom Bertrand fala. Eu acho que nós temos a nossa estratégia. Vamos dar um grande exemplo, a independência do Brasil, né? Quando é que alguém ia planejar que uma família real portuguesa ia vir aqui para o continente americano? Então, a gente tem que também se adaptar e ter um grau de flexibilidade, né? Porque, por exemplo, eu vejo algumas pessoas falar assim, não, plebiscita para daqui a 50 anos, plebiscita para daqui a 20... A verdade é que a gente não sabe. Por exemplo, o parlamento, isso você deve acompanhar com o Luiz Felipe, ele já está discutindo um semipresidencialismo com um semiparlamentarismo, que a gente não sabe onde isso vai dar. E se eles resolverem que, vai ter um plebiscito ano que vem, é impossível? Pode não ser provável, mas não é impossível. O Noel está ali falando que o Brasil seria um laboratório, né? Daquelas coisas ruins que surgiram e tal, que a gente é laboratório. Eu queria, assim, só complementar e juntar essas duas coisas, sabe? Porque se a gente for falar sobre isso, eu também sou católica, mas sou muito amiga de pastores e de evangélicos e evangélicas, são minhas amigas, são meus amigos. Eu também sou muito católica. Eu acredito que, não é que eu acredito, isto é a verdade. Portugal e Brasil são um projeto de Deus para a humanidade, né? O meu mestrado foi em Padre Antônio Vieira. Eu estudei a história do futuro do Padre Antônio Vieira e a Claves Profetarum, embora meu corpus tenha sido da carta de 1626 que ele enviou para a Companhia de Jesus, em que ele relatava a invasão dos franceses na Bahia. Então, não dos holandeses, dos franceses, tá? E a primeira invasão. Então, eu vejo o seguinte, ele fala, o Padre Vieira fala, ele repete o que São Francisco Xavier já tinha dito, que o profeta Daniel já tinha falado, que os primeiros reis de Portugal também já tinham falado. Deus tem um projeto para a humanidade e Portugal e Brasil são protagonistas, heróis, protagonistas, nesse grande projeto de Deus na Terra, que tem um projeto bom que Deus tem para todos nós. Um projeto de felicidade, de prosperidade, de união. Não é um projeto de caos, é um projeto de união e não é um projeto globalista também. É um projeto de respeito às individualidades, às tradições, a tudo, né? Então não é um projeto global, não é o Imagine do John Lennon, não é isso. É um projeto em que Jesus Cristo assume esse protagonismo. Isso está na história de Portugal e do Brasil. E eu também vejo que essa de Queiroz tinha falado, não sei se você sabe que essa de Queiroz falou, o Brasil, na época, né? Ele estava lá em Portugal e falou, o Brasil foi monarquia. Hoje é república, mas voltará a ser monarquia. Vera, eu tô controlando aqui o horário porque o Instagram ele é miserável, né? Você acha que a gente já está falando há quanto tempo? Há muito tempo. Há quase uma hora. Olha, quero agradecer porque a gente está assim, com uma audiência, tipo assim, eu estou me sentindo Jornal Nacional há tempos atrás. Agora a audiência está mais baixa.
Vera, faltam mais ou menos uns 5 minutos para o Instagram dar um corte na live. Então, eu vou pedir o seguinte. Você quer deixar um recado para o pessoal? Quer já finalizar? Então, eu queria deixar um recado. Eu queria primeiro agradecer a você por essa oportunidade. Você é um grande exemplo para mim, em quem eu me inspiro mesmo, de atuação. Eu vi a sua atuação no Rio de Janeiro, eu sei como você atua há bastante tempo, mas você não esmorece. E você é um cara bacanérrimo, te agradeço demais essa oportunidade. Você é um amigo que mora sempre, sempre, sempre no meu coração. Quando você vier a São Paulo, você sabe que aqui a gente vai lá tomar aquele café, vai lá jantar lá no Outback, como você quiser. Vamos estar juntos para sempre fazer esse movimento crescer. Quero agradecer a todo mundo que participou dessa live com perguntas, que assistiu, que me ouviu, que me deu a oportunidade de investir, que dedicou o seu capital mais importante. Porque a única coisa que a gente tem na vida é tempo. Não temos mais nada. Cada vez que você investe um segundo para ouvir o outro, você está dando o maior presente que alguém poderia dar, que é um pedaço da sua vida. Então, eu quero deixar para você o meu abraço, meu carinho, para você que me assistiu aí, que ouviu o nosso bate-papo. Eu estou sempre à disposição no Facebook, no WhatsApp, nos grupos todos, tá? Pediram para mim para deixar o link do artigo sobre Tiradentes, tá bem? Então, eu não sei por onde que eu levo. Eu vou deixar de novo o link, depois eu te passo, tá? Para quem viu, vou deixar acho que no Instagram, né? No meu Instagram. No Facebook, o Instagram não permite compartilhar link. Não, então acho que Facebook, né? Tá no meu Facebook, mas... Me passa que eu faço uma arte e aí eu coloco no Instagram e compartilho no Facebook e no Twitter. Ótimo. Tá lá no meu Facebook, mas o pessoal vê, Tiradentes não foi enforcado, já vai pro meu nome e tá lá, só tem esse artigo, tá bem? Obrigada, viu, Rodrigo? Obrigada, pessoal. Vocês foram muito legais. Pessoal, quero agradecer demais. Vera, também uma amiga super querida, que eu já conheço, já temos até uma história de amizade, né? A Desati pediu para falar de Dom Antônio. Dom Antônio teve alta, tá em casa, tá bem, tá, pessoal? Só para falar. Ai, obrigada. Bom, tá bom? Quero agradecer a todo mundo que participou da live. Hoje um dia super especial, acho que não teria pessoa assim que mais encaixasse com o dia de hoje, que a gente, eu acho que numa grande brincadeira organizada, chegamos aos Trend Topics do Twitter, mostrando que a gente tem um potencial que talvez a gente duvide um pouco. Eu acho que tem um pouco isso. Eu acho que a gente tem um potencial reprimido. Eu acho que a gente pode muito mais do que o que a gente está fazendo. Então é hora de ocupar realmente as casas legislativas, é hora de ocupar a Câmara de Vereadores, sim, com candidatos verdadeiramente monarquistas dispostos a plantar essa semente aí da mudança. Então, Vera, você encerra comigo com o nosso grito de guerra, que é Salve Dom Luiz. Salve Dom Luiz? Sim. Então, eu quero agradecer a todo mundo que participou. Uma boa noite. Se estiver vendo no YouTube, curta e compartilha aí. Salve Dom Luiz!